Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu amo pão. Pão de brioche, bisnaguinha, pão francês, pão de torresmo, pão de calabresa, pão de queijo, enfim, qualquer pão. Eu adoro acordar de manhã, pegar o pãozinho assim, colocar na torradeira, deixar ele bem quentinho, passar um requeijãozinho assim. É um dos meus lanchinhos preferidos. O pão, ele é um alimento universal, né? Qualquer lugar que a gente vá, do mais simples ao mais luxuoso, a gente encontra pão. Eu confesso até que eu sou super fresca assim pra comer, né? Sou super chata. E o pão já me salvou várias vezes. É uma coisa que eu gosto muito. O pão, ele é um alimento básico, né? Todo mundo deveria ter acesso. Mas a verdade é que tem muita gente que não tem e tá passando fome, principalmente nesse momento agora que a gente tá vivendo tão difícil, né? Da pandemia. Muitos têm a necessidade do básico, têm a necessidade do pão. Não consegue alimentar nem o corpo e nem a alma. A gente vive uma desigualdade social tão grande, onde além do pão falta amor, falta justiça, falta oportunidade e tantas outras coisas, né? Que fome o mundo vive, que fome a gente vive. E eu fico muito empolgada quando Deus mexe comigo de uma forma diferente através de alguma passagem. E dessa vez foi com uma passagem que é muito conhecida por todos nós, eu tenho certeza que você conhece, que é a passagem do milagre da multiplicação dos pães, que tá lá em João 6, e é ela que eu queria partilhar com vocês. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e deu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Essa passagem ela é rica demais em detalhes e em aprendizado, né? E alguns pontos eles me chamaram a atenção. Em resumo, a gente é convidado a partilhar, né? Nós devemos agradecer a Deus pelo pão. Na passagem fala, né, que Jesus deu graças quando ele recebeu o pão. A gente deve se alimentar com ele e a gente deve dividir com o mais necessitado. Quando essa ação de dividir, ela é muito interessante porque quando a gente divide com o outro, Deus multiplica na nossa mesa, né? Então essa ação de partilhar é uma coisa que não faz falta pra gente. Aqui nessa passagem a gente tinha um problema, e esse problema é que a gente tinha uma multidão com fome. Diante desse problema a gente pode ser como Filipe, que lamenta não ter dinheiro para comprar pão para toda essa multidão. Ele fala, né, que ele não tinha, que 200 denários de pão não bastavam, né, para comprar para todo mundo. Ou a gente pode ser como André, que vai atrás de uma solução e se depara com o menino. Mas eu confesso que eu já li essa passagem diversas vezes, mas eu nunca me dei conta da importância desse menino. E é isso que eu quero dividir com vocês. Ele se apresentou com 5 pães e 2 peixes. Parece tão pouco, né? Cara, tinha uma multidão lá, eram 5.000 pessoas. O que são 5 pães e 2 peixes? Nada.
absolutamente nada. Só que isso era tudo que ele tinha, e ele entregou tudo. Ele não disse, toma aqui 4 pães porque um é meu, né? Porque eu vou garantir um para mim. Não, ele deu tudo. Ele confiou que Jesus daria um jeito, afinal, era Jesus. E é isso que a gente precisa ter, sabe? A gente precisa da coragem desse menino de entregar tudo. A gente precisa ter a credulidade e a esperança que esse menino tinha de que Jesus, ele ia fazer alguma coisa, de que ele ia fazer o milagre, que ninguém ia passar fome, seja de pão ou de qualquer outra coisa. Talvez a fome, ela seja tão comum, né, na nossa realidade, porque a gente não esteja dando tudo. A gente não tem que olhar para a nossa realidade e ver o que está, se está e o que está nos sobrando. A beleza da partilha, ela é justamente a gente dar aquilo que a gente tem e não aquilo que nos sobra. O projeto de Deus, ele não nos diz que primeiro a gente tem que acumular, que primeiro a gente tem que ser rico, que primeiro a gente tem que ser muito farto, enfim, para depois partilhar. Não. A gente precisa partilhar o que a gente tem, porque ele faz o milagre a partir do que nós temos. O pão que nos alimenta, ele vem de Deus, mas somos nós que distribuímos, porque afinal, eu e você somos discípulos dele, não somos? Jesus nos diz, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. A gente tem que confiar e partilhar. O milagre, ele só aconteceu nessa passagem porque Jesus, ele teve compaixão da multidão. Que a gente possa pedir no dia de hoje que Deus nos dê um coração que tenha mais compaixão, um coração mais misericordioso para com o outro, para que a gente possa partilhar não só aquilo que a gente tem, não para alimentar o nosso ego, mas para, de fato, minimizar a fome do outro. Se nós temos fé, de fato, em Jesus, a gente precisa dar concretude a essa fé com boas obras. Nós vamos à igreja para partilhar o pão que é Jesus. Então também que a gente seja a igreja para partilhar o pão.